Quero agradecer, irmãos, a oportunidade gostosa, agradável de estar com os irmãos. É uma alegria muito grande. A gente não consegue estar mais com os irmãos aqui, naturalmente, pela vida de trabalho, né? Então, quero agradecer sua gentileza, pedir desculpa porque eu não consegui mandar para você antes da liturgia. E, de todas as formas, é uma grande satisfação. Aqui a gente tem dois problemas para vir aqui, porque o coração precisa ser forte, porque a gente tem duas alegrias. Uma é de estar na casa dos irmãos Elias e família, junto com a família, e outra de estar com a família igreja, né? Então, é um prazer. Realmente me sinto aqui bastante em casa, bastante tranquilo, como que se estivesse na minha igreja mesmo. E é uma alegria ver o César aqui na frente, dirigindo o trabalho. Ô César, é um prazer imenso, você não sabe quando é bom para o coração do pastor, viu? E nós queremos convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Aos Coríntios, capítulo 6. Versículos 1 a 3. Perdão, eu falei primeiro aos Coríntios, né? Perdão, segunda. Já é caduca. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Nosso texto tem como principal versículo da mensagem o versículo 2. Principalmente estas partes do versículo: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo da oportunidade. Eis agora o dia da salvação. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que o Espírito de Deus nos ensine na meditação da sua palavra. Nosso coração esteja receptível ao ensino de Deus. Nossa mente esteja iluminada pelo Espírito Santo para a compreensão da mensagem que Deus nos dá nesta noite. Eu gostaria de orar ainda antes de começar a pregar. Convido a congregação a pôr-se em pé e vamos orar a Deus mais uma vez. Ó Deus, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós te louvamos, Deus eterno, todo-poderoso, Deus de graça e bondade, por tudo que o Senhor, na perfeição, na altivez da tua glória e assim compadece de nós também, Senhor. E nesta compaixão nós confiamos que o Senhor há de nos abençoar para aprender a tua palavra nesta hora. Rogamos-te, ó Deus, que o Senhor abençoe grandemente a igreja aqui, cada vida, cada lar, com o poder da tua graça e bondade, ó Deus, fazendo com que o teu povo ande em santidade de vida, ande no temor do Senhor, ame a tua palavra e a tua verdade, e nunca seja negligente na oportunidade de glorificar o teu nome, Senhor. Nós queremos rogar pela nossa nação,
o Senhor tenha misericórdia da nossa pátria, rogar pela igreja de Jesus neste Brasil. Pai, faz a igreja amar a Jesus e transforma, ó Deus, o Brasil através do teu poder, usando a igreja, Senhor, para que a igreja seja um instrumento curador desta terra profana, deste mundo corrompido no qual vivemos, mas cujo o evangelho de Jesus está vivo e poderoso, e a igreja sustentada pela tua graça. Rogamos pelos que sofrem nos países a perseguição pelo nome de Jesus. Dá fidelidade àqueles que estão morrendo pelo teu nome, ó Deus, a serem fiéis até a morte. Ampara, ó Deus, os missionários para que a pregação do evangelho prossiga e haja salvação no mundo, ó Deus, dos eleitos do Senhor, pela tua graça. E pedimos, ó Deus, pelos enfermos, pelas famílias de enfermos do teu povo, da tua igreja, não só local, mas da tua igreja, do povo que professa o nome de Jesus. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Podem sentar. Eu estou apanhando um pouco dessa decoração aqui. Pode tirar? Eu quero sim. Irmãos, peço perdão porque os irmãos arrumam a decoração com tanto carinho e a gente vem atrapalhar tudo, né? Mas o nosso texto está falando, chamando-nos para pensar num assunto de muita importância: oportunidades. Estamos no fim do ano, tivemos um ano de oportunidades, muitas e em diversos aspectos, oportunidades. E eu quero dar uma boa notícia para começar. O ano que vem vai ser cheio de oportunidades, muitas oportunidades. Então, esse texto nos chama a atenção porque Deus está nos ensinando sobre oportunidades. O que é oportunidade? Podemos começar apenas falando desta forma, basicamente, elementarmente, com essa pergunta, e a simplória resposta: uma oportunidade é uma ocasião favorável quando temos a opção de tomar uma decisão que pode mudar o rumo da vida, da sua vida, para sempre. Oportunidade aproveitada faz mudar as coisas, faz mudar a família, faz mudar a igreja, faz mudar tudo. Todos os dias, quando você levanta, um leque de oportunidade é colocado diante de você, diante de todos nós. As oportunidades não são para sempre. Preste atenção, porque oportunidades são passageiras. Elas vêm e vão. Todavia, muitas pessoas passam a vida lamentando de seus fracassos e da falta de oportunidade. Não é? Quantas pessoas estão aí lamentando a falta de oportunidade, do emprego, oportunidade de ganhar mais dinheiro, oportunidade. Eu queria pensar com os irmãos sobre o tema, o tempo da oportunidade. Primeiramente, o tempo da oportunidade precisa ser enxergado. É preciso se ver a oportunidade, enxergar, olhar e ver a oportunidade. Por incrível que pareça, há pessoas que passam a vida preparando-se para oportunidades. Preparando para as oportunidades. Preparar, porque quando tiver uma oportunidade, eu estou preparado, né? Até acreditam que a oportunidade vai chegar. O problema é que quando a oportunidade aparece, as pessoas se tornam incapazes de enxergar.
deixa escapar. É um tipo de cegueira espiritual que impede as pessoas de viver o melhor, o que Deus oferece para a sua vida, principalmente em relação à vontade de Deus e às oportunidades espirituais, as oportunidades de servir o reino de Deus. Eu acho interessante que as igrejas pentecostais têm uma expressão com uma oportunidade muito interessante. Nós agora vamos dar oportunidade para a equipe de louvor cantar, não é assim? Vamos dar oportunidade para o pastor pregar. Eles têm essas minúcias de pensar em oportunidade. Usam muito isso. E é interessante, irmãos, e nós precisamos pensar que a vida espiritual, a vida de culto, a vida de serviço a Deus, é oportunidade de servir. É negligente o que não aproveita a oportunidade de servir a Deus. Eu vou citar um exemplo. Nós estamos chegando no fim do ano e é normal as igrejas fazerem nomeações para o ano seguinte, né? E é normal e desagradável também as pessoas não aceitarem a oportunidade. E depois também há pessoas que reclamam de não ter tido oportunidade. Por menor que seja o grupo, a igreja, estas coisas acontecem. Eu queria olhar para o texto de Lucas, um registro muito interessante que Lucas faz, no capítulo... perdão, um momentinho só, deixei passar aqui. 19, o texto é do 37 ao 44. Lucas 19, 37 a 44. O que é, o que o texto diz? O texto é meio longo, mas eu queria dar uma olhada com os irmãos rapidinho. Jesus estava fazendo o quê? Ele aproximou, diz o texto, e quando se aproximou da cidade do norte, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu, alegria nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, eu quero destacar aqui no versículo 42, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas tudo está agora oculto aos teus olhos. Aquele povo que tinha vivido com Jesus, que louvava a Jesus pelos milagres, não reconheciam o Messias. Não reconhecia o Salvador, o Jesus. E o texto continua. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão cerco e te arrastarão aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos, a falta de reconhecimento da oportunidade, a falta de ver a oportunidade de salvação, de vida eterna, de reconhecimento da bondade de Deus. Eu acho interessante o comportamento de crente, como crente também,
não falando dos outros, esquecendo de mim. A gente ora para Deus, pedindo para Deus nos abençoar, nos dar vitória num concurso, nos dá isso, nos dá aquilo. E depois que recebemos, não reconhecemos mais que foi Deus que deu. Foi pedido para Deus, ganhou, mas aí recebeu a graça e a bondade de Deus, mas aí foi eu que fiz, eu comprei, eu vendi, eu fui, eu voltei. Não foi Deus que me levou, não foi Deus que me conduziu, não foi Deus que me deu, não foi Deus que fez. Irmãos, é falta de ver a graça de Deus, a bondade de Deus, os feitos de Deus na nossa vida. Eu não gosto de Natal, não gosto de fim de ano. Esse tempo para mim é um tempo muito triste, eu não gosto. Por vários motivos, mas um deles é pela hipocrisia, é pela perda do foco. Natal é Papai Noel aonde? Papai Noel é Cristo, é Jesus Salvador, é o Rei dos Judeus chegando, é o Messias prometido. Natal é uma comemoração da promessa de Deus, mas é a comemoração do comércio. E os crentes também entram na mesma onda, no mesmo movimento hipócrita. Isso me entristece muito. Eu não fui criado assim. Criado na roça, não tinha. A nossa festa de Natal era culto de gratidão a Deus pelo nascimento de Jesus. A nossa festa de Natal era crianças falando poesia, esquecendo pedaço, meninos tímidos do mato, errando as estrofes, mas alegres e todo mundo contente. Lá na roça, presente é difícil, ainda hoje. Mas lá na roça, o presente, um sabonete, deixava a gente feliz. Um carrinho qualquer que a gente já quebrava na primeira vez que pegava. Ele era tão fraco para a nossa estupidez, a nossa força de bicho do mato, que a gente ia pegar o presente e já apertava demais. Mas a gente ficava alegre. Porque o que estava, a alegria que estava para nós, podia quebrar o carrinho que não estragava. O sabonete podia acabar que não estragava. Era criança, não tinha entendimento teológico, entendimento das Escrituras. Mas assim nós aprendemos. E quando cheguei para a cidade, irmãos, a cidade tem banquete, a cidade tem ceia, tem isso, tem aquilo, mas não tem o reconhecimento de Jesus, e nós precisamos repensar estas coisas. Jesus está falando que ele não foi reconhecido, Jesus está triste, Jesus chorou, viu? O texto diz que ele olhou para a cidade e chorou. Eu fico pensando que Jesus hoje também olha para a igreja e chora, porque não viu a oportunidade de ser grato, não viu a oportunidade de reconhecer a bondade de Deus. Deus nos sustenta o ano inteiro, e chega no fim do ano, o povo faz festa para o Papai Noel. Irmãos, me dá licença da palavra, mas espiritualmente, para mim, isso é uma desgraça, isso é um distúrbio. Crente, em nome de Jesus, não aceitemos isso. Não vamos ficar isolados da sociedade, não vamos ficar ET na sociedade, mas não percamos no nosso coração, no nosso discernimento, a visão da oportunidade da graça de Deus, a oportunidade que Deus nos dá de conhecer o dom de Deus. A mulher samaritana, Jesus falou: se conheceras o dom de Deus, quem é que fala contigo? Tu lhe pedirias e eu te daria da água da vida. Muitos crentes não estão acalmando as suas ansiedades, porque não estão reconhecendo Jesus, a possibilidade de Jesus, não está enxergando Jesus. Então é triste que o povo escolhido de Deus não tenha escolhido o Filho, reconhecido o Filho enviado da parte do Pai, e até hoje eles estão esperando o Messias. Estamos falando de Israel, do povo judeu. Que o Senhor nos livre da cegueira espiritual. Ano após ano, Deus nos abre muitas portas de oportunidade. Este ano está sendo assim, e no próximo ano também o será. Enxergue estas oportunidades, as portas que se abrem na nossa frente e que se abrirão na nossa frente. As portas da oportunidade precisam ser
enxergadas e aproveitadas. Precisamos entrar pelas portas da oportunidade que Deus nos dá, ou das oportunidades. Com certeza você já perdeu oportunidades dadas por Deus em sua vida, ou não? Tomara que não. Oportunidades nos são dadas e precisamos enxergá-las para o nosso bem e para a glória de Deus, especialmente para a glória de Deus. Enxergue o tempo da oportunidade sempre, meu irmão. Enxergue. Peça a Deus para te dar olhos abertos, atentos, para enxergar as oportunidades. Quer na vida secular, quer na vida espiritual, na vida conjugal, na vida familiar, não perca a chance de enxergar as oportunidades, porque são dádivas de Deus. Segundo lugar, o tempo da oportunidade precisa ser aproveitado. Às vezes você vê a oportunidade, mas não aproveita, deixa ela passar. Eu aprendi um ditado que eu lembro sempre: a oportunidade é como uma pessoa careca que usa peruca. Você não enfrenta, não pega a oportunidade de frente, depois corre atrás. Mas a oportunidade é muito rápida, ela é muito esperta. Ela vai e vai. Aí você corre atrás e só consegue agarrar pelos cabelos. Só quando puxa, você fica só com a peruca. A oportunidade vai, careca. Ela é careca. Ela vai embora. Então, eu sempre falo para as pessoas assim: a oportunidade é careca. Mas ninguém entende, preciso explicar, como estou tentando fazer. Então, não perca, não espere para correr atrás da oportunidade. Pegue-a. Ela passa, a porta é escancarada diante de nós, muitas vezes. Tem gente para quem as oportunidades chegam e vão embora, e elas não percebem, mas existem outras que tudo o que precisam é de uma oportunidade. O evangelista Lucas registrou a história de um homem que recebeu a oportunidade e teve sua vida mudada para sempre, e não perdeu a oportunidade. Seu nome não é citado, é um homem que nós não sabemos o nome. Sabemos apenas que ele era um cego, filho de Timeu. Cego de Bartimeu, filho de Timeu. Em Lucas 18, 35 a 43. Este homem era como muita gente que conheço, que se conhece. Todos os dias vinha para a estrada, se assentava à beira da estrada, à beira do caminho, e ali ele ficava esperando o dia da oportunidade. E nós conhecemos a história. Aquele homem não deixou Jesus passar sem o perceber. A oportunidade veio. Era Jesus passando. Eu não vou ler o texto com os irmãos, porque penso que ele é conhecido. A história é conhecida. Ele gritou até ser ouvido. As pessoas diziam para ele parar de gritar, cala a boca, você está atrapalhando. Mas ele não desistiu, não dando ouvido aos que queriam que continuasse à beira do caminho, na condição de pedinte de esmola. Irmãos, o ser humano é muito interessante. Ele gosta de coisas novas, mas o ser humano acostuma com as coisas tristes. O ser humano acostuma com o miserável, com o carente, e com o que não alcançou a oportunidade ainda e quer mais que ele fique daquele jeito mesmo, não quer que ele saia daquilo, não. Fica aí, cala a boca, está atrapalhando, né? As pessoas que incomodam pela sua condição, o seu estado, mas elas estão querendo a oportunidade de Deus muitas e muitas vezes. Então as pessoas diziam para ele ficar calado e continuar fazendo o que estava fazendo,
pedindo todo dia. Mas ele não deu ouvido aos que queriam que continuasse à beira do caminho, na condição de pedinte de esmolas. Veja, eu gosto muito desse registro das Escrituras. Que você seja como Bartimeu. Seja como aquele homem. Saiba aproveitar as oportunidades de Deus na sua vida. Por causa do seu propósito, do propósito de Deus. Deus nos colocou em lugares específicos. Deus coloca pessoas especiais em nossa vida. Deus cria situações que nunca vivemos antes. Nós temos que ser capazes de aproveitar todas as oportunidades. Se a oportunidade me vem, é porque Deus me deu capacidade para enxergá-la e aproveitá-la. Nós temos, repito, que ser capazes de aproveitar todas as oportunidades dadas por Deus em nossa vida. E Ele nos dá sempre. E você pode ter perdido já oportunidades na sua vida, oportunidades diversas. E uma pergunta fica, para você mesmo pensar, quando foi que você perdeu? A última vez que você não aproveitou uma oportunidade. Passou para você, pode ser uma oportunidade grande ou pequena, mas você não aproveitou, deixou passar. Enxergue as oportunidades e aproveite. Enxergar e aproveitar. Não deixar passar. Mas tem um terceiro ponto que eu considero muito mais necessário de se refletir. O tempo da oportunidade não pode ser negligenciado. Se fôssemos colocar estatisticamente, dividiria, vamos pensar nisso, uma pirâmide de oportunidades em 3 níveis. Sabe, pirâmide. Pensa no triângulo com ângulo para cima, uma base, apoiando uma pirâmide, né? Aquela figura geométrica que a gente estuda em matemática, lá no começo dos estudos, dá uma dor de cabeça para a gente calcular a área, né? Aqueles cálculos, e etc. Pensa numa pirâmide. Na base, onde está o maior número de pessoas, estão aqueles que passam a vida reclamando. E as reclamações são mais ou menos como estas. Eu não tenho oportunidade, né? Ninguém me ajuda. Tudo para mim é muito difícil. Não é? Só choramingar, só a chorar. São os que se vitimizam, os que se acham os injustiçados. Essas pessoas deixam as oportunidades passarem sem, ao menos, perceber. É a multidão que choraminga. Na parte do meio da pirâmide, pensemos nela dividida em 3 partes, temos um grupo um pouco menor, que são aqueles que todos os dias esperam a oportunidade de chegar. Gente que sabe o que quer, mas só alcançará se a bênção passar no seu caminho na hora que essas pessoas estiverem lá. Foi o caso do Bartimeu. Bartimeu é do meio da pirâmide. É um exemplo clássico. De qualquer forma, é melhor estar nesse grupo que aproveita as oportunidades de Deus e
entram quando percebem que as oportunidades estão abertas, do que aqueles que desperdiçam as oportunidades. É melhor ser desse grupo menor. O grupo é menor, mas aproveita, porque aproveita um pouco. O maior, cuidado com as multidões. O maior grupo é o grupo que perde todas as oportunidades. No topo da pirâmide, lá na pontinha, no vértice, encontraremos o grupo menor. É o grupo daqueles que percebem as oportunidades quando elas não existem visivelmente. É a percepção. Não está enxergando, mas acredita. Acredita. Um bom exemplo bíblico é Zaqueu. Quem não conhece a história do Zaqueu? A música do Zaqueu, tão pequenininho, né? É Zaqueu. Está lá em Lucas 19, de 1 a 6. No ponto de vista natural, era impossível para Zaqueu ver Jesus. Ele não voltou para a casa e disse, choramingando, isso não é para mim. Isso é muito difícil. Antes teve várias atitudes que o levaram a alcançar seu alvo. Deus é o Deus de oportunidades. Se você acreditar e tiver oportunidade certa, Deus vai colocar você diante de oportunidades, tiver atitude certa, Deus vai te colocar diante de oportunidades de relacionamentos, de crescimento, de conquista, oportunidade de bênção. Peça a Deus que Ele dê olhos para enxergar essas portas, ainda que tenha que transpor obstáculos. Portas que estão longe de serem alcançadas, mas que Deus tiver a possibilidade de galgar, de chegar lá, de conquistar. A pergunta é, em qual dos grupos da pirâmide da oportunidade você se encontra hoje, agora? Onde você se julga? Na base da pirâmide dos que perdem tudo? Na base dos que aproveitam poucos? Ou melhor ainda, no topo dos que enxergam através das dificuldades? Pessoas que têm visões. Irmãos, o mundo é feito, os grandes feitos do mundo são pelas pessoas que têm visões. Não estou falando de visionalismo, não estou falando de visão chamado de extra-espiritual, estou falando de coisas concretas, de coisas reais. Vi um vídeo na internet há poucos dias, de um carro que incendiou, e dos passageiros parece que só a esposa, uma mulher, não sei, escapou. E lá dentro estavam, parece que marido e filho. E o carro pegou fogo, e o socorro chegou. E ela, até para chegar perto do carro incendiado, era perigoso. Mas os bombeiros, como corajosos, valorosos que são, fizeram o que podiam. E ela clamava por Jesus, Jesus, falando em inglês, Jesus tem misericórdia, Jesus faz, Jesus liberta, Jesus salva a vida deles. E todo mundo que apreciava a ocorrência, via que não tinha possibilidade, mas ela enxergava a oportunidade, e fazia como o cego Bartimeu. E sabe o que aconteceu? Conseguiram tirá-los das chamas, e quase sem ferimentos, sem danos maiores. Ela enxergava a oportunidade de Deus na vida daqueles seus. E Deus fez, e Deus faz. E Deus faz. Você se lembra de Esaú? O Esaú, irmão de Jacó, no registro lá de Gênesis, ele vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilha.
por uma sopa, algumas traduções dizem por um guisado. E, veja o que a Bíblia diz, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Depois que perdeu a oportunidade, irmãos, aí vem vários ditados irônicos. É tarde de chorar. Agora é tarde. Vai chorar na cama que é mais quente, porque não vai acontecer nada. A cama é mais confortável, porque não vai acontecer nada. Esaú foi negligente. Jacó enxergou a oportunidade. Fez o que conseguiu para aproveitar a oportunidade. E Deus lhe concedeu a bênção. A possibilidade de Jacó conseguir a bênção de Esaú era nenhuma, porque Esaú era primogênito. Primogênito no povo judeu é uma pessoa muito importante. Sabe qual é a herança do primogênito? É a metade do que os pais possuem. Se tiver mais 15 filhos, a metade é para os outros. E a metade é do primogênito. Se o pai faltasse, se tivesse impedido de conduzir a família, era ele que tinha a responsabilidade de fazer. E isso era honra. Esaú tinha tudo na mão, mas Jacó teve a visão. Jacó enxergou. Jacó acreditou. Jacó enfrentou os obstáculos da tradição, dos costumes, dos princípios, até dos valores. Ele lutou. E Deus o abençoou, dos valores que eu digo sociais, dos costumes do seu tempo. E Deus lhe concedeu. E depois não adiantou chorar. Eu quero concluir, irmãos. As pessoas estão vendendo todos os dias por coisas tão baratas as oportunidades. Alguns estão se vendendo por um pouco de prazer, um pouco de diversão. Alguns estão se vendendo por apenas alguns sorrisos de algumas pessoas. Nessa conclusão, tem uma história que li que eu achei muito interessante. 4 adolescentes entraram numa igreja pequena no Texas, nos Estados Unidos. Sentaram no último banco. Tinha um evangelista pregando, convidado, e o evangelista fazia um sermão de evangelização. Terminando o sermão, ele fez um apelo. E ele percebeu que um daqueles jovens estava bastante tocado, bastante sensível à mensagem. E ele resolveu caminhar até aquele jovem e convidá-lo para tomar a decisão. Pegou-o pela mão e começou a conduzir pelo corredor para frente. E um dos outros 3 colegas bateram nas suas costas e falou para ele, bateu nas suas costas e falou para ele, maricas. Ele não suportou, desistiu e falou para o pastor, para o pregador, hoje não, mas ore por mim. E os 4 saíram de dentro daquele templo da cidade pequena, e lá fora riam muito, davam risadas, e foram embora. Tinha um carro de muita qualidade, um carro daqueles que todo mundo cobiça, um Ford de uma classificação que no Brasil não se conhece, eu também não conheço, não consegui entender, fala-se o texto num Ford e classificação lá, e saiu com tudo. A cidade pequena, tinha uma linha de trem, e por
Todos os dias, por aquele horário, passava um trem pela cidade. Mas não parava, porque ali não tinha estação. Cidade pequena, não tinha nada de importante. Ele só passava ali. E aqueles moços, jovens, muito jovens, bateram frontalmente com a locomotiva e morreram os 4. Os 4 pereceram, sem a oportunidade de salvação. Apenas o gracejo. Apenas a zombaria, apenas a risada. Bem, ninguém sabe por certo o que aconteceu àqueles garotos no sentido espiritual, no sentido da vida eterna. Ninguém pode julgar, mas eles perderam a oportunidade. Perderam a oportunidade por gracejo, por risadinha de jovens. Talvez tão ocupado, rindo, se divertindo, que eles perceberam, não tinha mais tempo. Talvez no momento exatamente eles estivessem ainda sorrindo, ou sob os efeitos dos sorrisos próprios da idade. Em um momento, tudo acabou. Tudo acabou. Uma oportunidade negligenciada pode trazer arrependimento pelo resto de sua vida, se é que eles tiveram tempo de oportunidade. Mas para você que não está naquele carro, não estava e não está na semelhante situação, uma oportunidade perdida pode ficar perdida para sempre. E em alguns casos, pode faltar, pode afetar outros também, pode envolver outros que sofrem consequência. Um marido que perde uma oportunidade boa para a família, afeta toda a sua casa, afeta o sustento, afeta o futuro dos filhos. Um marido que negligencia a graça de Deus, a salvação em Cristo, afeta sua família, afeta sua nação. Um povo crente que negligencia a oportunidade de obedecer à palavra de Deus, de seguir os ensinos de Deus, de interceder pela nação, de fazer o que Deus manda na sua palavra, pode ter um gosto muito amargo, e a oportunidade não voltará com certeza, e guardará essa amargura o resto da vida. O resto da vida. Muitas pessoas estão jogadas no vício, porque perderam a oportunidade. Eu tive a ocasião de ouvir alguns, hoje, homens em condição de rua. Que o povo muda as coisas, que não resolve nada, mas muda, né? Mas morador de rua, ou mendigo mesmo, na rua de São Paulo. E estudos nos dão conta do que eu ouvi deles. Todos igualmente têm frustrações, principalmente afetivas na vida. Perderam oportunidades. Perderam oportunidades. E acabaram como estão. São apenas estatísticas que ganham nomes feios e nomes, às vezes, mais bonitos, pensam. Mas a situação da oportunidade perdida continua sendo estado de miséria, de carência, de pobreza. Deus nos dá oportunidades. Veja o tempo da sua oportunidade. Não negligencie. Olhe, perceba e aproveite. Não deixe passar. Mas está difícil. Tenha visão. É difícil mesmo. É difícil mesmo. Irmãos, quando eu falei que ia ser pastor, estava dentro de um jipe subindo uma montanha da Serra da Mantiqueira. Conversavam sobre um primo que queria ser pastor, muito estudioso, e
desenvolvido nos estudos. Eu era um caipira muito difícil. Caipira eu sou até hoje. Difícil eu sou até hoje. Muito difícil de aprender. Hoje eu seria classificado daqueles, viu, Vivi? Daqueles alunos problemas. Aquele que a gente fala, esse é problema. Não conseguia passar de ano. Eu gostava disso, que esses alunos que gostam de repetir são alunos que gostam de aproveitar bem a escola. Repetir, aproveitar cada série. Eu não gostava, mas eu repetia. E chegava no meio do ano, era uma situação que eu era grande para a minha turma, sempre fui grandalhão, e pequeno para o conhecimento dos grandes. Aí eu tinha aquela tal de reclassificação. Feita meio a qualquer jeito lá na roça. Você acha que um menino desse tem condição de estudar teologia, filosofia, psicologia, alguma coisa assim? Quando cheguei no ginásio, era 2 anos por 1. Mas eu acreditava, eu ia ser pastor. Ninguém ouviu eu falando naquele jipe, naquela hora. Apenas com murmuração, eu também vou ser pastor. E o pior de tudo, irmãos, eu também não acreditava. Mas tinha uma coisa que me fazia enxergar isto. O tempo foi passando e eu quis ser bom professor de escola dominical, fui estudar no Instituto Bíblico. No Instituto Bíblico eu fui convidado para ser evangelista. De evangelista, eu vi que eu não era preparado para ser pastor, para cuidar do rebanho, quis estudar teologia. E desse esforço, com muito sacrifício, muita luta, Deus abençoou. Tem 40 anos que eu prego o Evangelho, tem 36 anos de pastor ordenado. 36, né, Glaucio? Já perco até a conta. De pastor ordenado, servindo a Deus em muitas igrejas. Irmãos, eu enxergava as dificuldades. Até não tinha fé suficiente, penso eu. Mas eu tinha uma visão. Eu tinha uma visão. Uma visão que Deus me dava. E as coisas aconteceram pela graça de Deus. Eu me considero no topo da pirâmide, viu, gente? E você, que lugar que está? Mais uma vez pergunto. Eu me considero lá do topo da pirâmide. Pela graça de Deus. Eu finalizo, irmãos. Deus quer que aproveitemos o tempo da oportunidade sem negligência. Aproveitemos o tempo da oportunidade sem negligência. Deus nos abençoe sempre. Deus vos dê, irmãos, um 2019 de aproveitamento das oportunidades. Amém.